A próxima questão está falando da aula de psicolinguística, em que a gente tratou de vários exemplos de sentenças que são usados para investigar que processos e que estratégias usamos, né, ao processar sentenças. E um desses mecanismos chamado pela psicolinguística de parser ou de analisador sintático, né, determina assim, de que maneira a gente interpreta sintaticamente uma sentença de forma mais assim automática possível. Então, algumas sentenças são muito usadas para investigar esses processos porque elas têm ambiguidades, e aí por conta da ambiguidade dá para você perceber assim, que se eu jogo essa situação para, né, o processador, né, o parser, o que ele faz com essa situação, e através desses, né, dados, né, aí eu consigo inferir alguma coisa sobre o funcionamento do parser. Então, uma maneira de investigar o processamento de sentenças que a psicolinguística introduziu foi o trabalho com sentenças ambíguas. Ligue o tipo de estímulo com o objetivo, mais uma opção impossível. Então, aqui nessa questão, menos importante é que você, liga, né, a sentença certa com a opção embaixo, é mais assim, o objetivo desse exercício é que você se lembra assim, de que forma, né, a sentença pode funcionar para evidenciar um determinado funcionamento do parser. Então, o primeiro exemplo, que é o velhinho bateu a senhora com a bengala, e aqui a ambiguidade está, né, no fato de com bengala pode ser um instrumento para bater, ou pode ser aqui uma modificação, né, da senhora, um atributo da senhora que estava com bengala. Segunda opção, eu percebi que é um pouco difícil para a maioria de vocês, porque o verbo, aqui a ambiguidade vem do verbo entravar, né? Então, entravar é um verbo aparentemente um pouco antigo, né, que significa quando um outro barco guia um barco maior dentro de um porto, né? Então, nessa sentença aqui, no Porto de Santos, o navio brasileiro entrava o navio inglês na Bahia. Então, a ambiguidade é o seguinte, você pode achar assim, que é entrar no passado, imperfeito, né? Então, o navio brasileiro entrava, e aí você leva um susto, porque como assim entrava, né? Entrava na Bahia, mas aí depois vem um navio, aí não faz sentido, né? Então você tem que ter essa leitura de entravar, que tem como objeto direto o navio inglês, né? Um exemplo que a gente viu na aula foi de suspeito, né? Mais suspeito de, aí você não sabe se suspeito, né, caracteriza mais que é suspeito ou se ela que suspeita de alguma coisa. Então a ambiguidade está na interpretação do item lexical. Terceira opção, o policial matou a namorada do bandido que estava dentro do carro. Então tem a ver com, né, esse que estava dentro do carro. O que ele está modificando? Namorada, o bandido. Então, né, na maior parte dos brasileiros diriam que estava dentro do carro é namorado, porque eles têm preferência, né, de relacionar essa oração relativa com o núcleo, né, do objeto direto de matar, né, que é namorado. Então, quais são os objetivos? Primeiro, para verificar o funcionamento do parser, ou seja, para verificar se há análises sintáticas primárias que funcionam com um primeiro caminho automático preferencial. Então, todos eles, na verdade, servem para esse objetivo, né? Então, você poderia dizer, por exemplo, no segundo, que a preferência do parser é que fechar o mais rápido possível a análise. Então, quando você tem a opção de fechar logo, né? Ou seja, né, fechar entrava como, né, sendo intransitivo, não preciso colocar mais nenhum objeto ali, eu terminei já, né, a análise do verbo e seus argumentos, isso pode ser preferível, né? E também no terceiro, né, a gente percebe que a preferência do brasileiro é de, né, falante de português brasileiro, é de relacionar o que estava dentro do carro com o núcleo, né? O primeiro, né, que tem uma ambiguidade que continua existindo, na verdade, depende um pouco mais, né, talvez
do contexto, da saliência, né, da palavra. Talvez a gente vai, né, se eu faço assim, o velhinho bateu a menina com a bengala, aí eu vou achar que bengala, menina, provavelmente não é tão provável ter bengala. Então, outros fatores vão me guiar. Né? Então, não é tanto uma questão de funcionamento de parser, e sim de outros tipos de informações. Para verificar efeitos particulares da gramática de uma língua no funcionamento do parser. Então, o terceiro, principalmente, é um exemplo disso, né? Em que, né, línguas diferentes têm preferências diferentes. Então, por exemplo, se você testa uma sentença dessa em inglês ou em holandês, a preferência vai sempre ser de relacionar oração relativa com o último, né, substantivo, o nome, que nesse caso seria bandido. Então, isso é um funcionamento do parser que depende da gramática particular de cada língua. Terceiro, para investigar modos de processamento serial paralelo. Então, se eu pego, por exemplo, a segunda frase, né? Então, esse exemplo é um pouco ruim, porque quase ninguém fez a leitura de entravar, né? Mas digamos que você conhece bem o verbo. E aí, o que pode acontecer é que, na verdade, ao ler entravar, você vai deixar em aberto a sua análise. Você tem em mente, assim, duas análises. Olha, pode ser o verbo entravar, que eu ainda vou encontrar um objeto direto, ou pode ser entrava, né, que aí eu vou já fechar o meu verbo. E aí, ao encontrar o navio em inglês, você, né, faz um empate entre essas duas opções. Já se você faz, né, um processamento serial, então tem teorias diferentes, uma teoria diz que é paralelo, outra teoria diz que é serial, o que você vai fazer é que você entra numa opção, né, por exemplo, você vai primeiro, né, achar que é entrar no passado, e aí se você encontra o navio em inglês, você tem que voltar na sentença para poder reinterpretar a sentença de forma correta. Então, isso, por exemplo, você pode investigar usando rastreamento ocular. Aí você pode ver assim, o que o olho faz, né? Assim, ele para um pouquinho no navio inglês, mas depois vai adiante, ou ela volta muito. Aí pode investigar, né, assim, que tipo de processamento a pessoa está usando. Ela está usando processamento paralelo ou, né, serial, e você pode fazer, a partir dos resultados, você pode, né, sugerir um modelo específico para processamento. Quarta opção, para investigar efeitos de frequência de itens lexicais ou de interatividade com o conhecimento do mundo. Então, nesse caso, por exemplo, entravar, né, um forte, né, efeito de frequência, porque entravar é um verbo totalmente infrequente, mas também, se, por exemplo, eu faço no terceiro, né, o policial matou a namorada do bandido que estava dentro do carro com o seu comparsa, coisa assim, então você já está contextualizando comparsa, você vai associar com bandido e não com namorado. Então tem uma informação a mais, né, contextual do mundo, né, conhecimento do mundo, que faz com que você mude então a sua interpretação. Então, para logo responder a questão 7, que tem tudo a ver, né, que é como você poderia estudar efeitos de interferência, no processamento bilíngue usando uma sentença como o policial matou a namorada do bandido que estava dentro do carro. Então, o que você poderia investigar, né, se, digamos, você tem um falante com língua materna em português brasileiro, que naturalmente tem a preferência de relacionar que estava dentro do carro com o núcleo, né, namorada, ele pode aplicar essa estratégia de parseamento, né, a qualquer língua que ele vá aprender depois. Então, por exemplo, ele está aprendendo inglês, então se ele tem uma mesma frase em inglês, né, ele vai aplicar essa regra, né, que ele tem do português. Então ele vai associar que estava dentro do carro, né, só que não é uma frase em inglês, a namorado, contrário ao que, por exemplo, americanos fariam, né? Os falantes nativos de inglês, eles iam associar que estava dentro do carro a bandido, né? Então, aí tem uma interferência de estratégia de processamento que vem, né, da língua materna, que ele está aplicando, então, a uma outra língua.
né, que teria, na verdade, outras regras gramaticais.